Ele envolve nosso planeta. É tão essencial quanto o alimento e água, mas é totalmente invisível. Sem ele, nós morreríamos em minutos. Descubra como dependemos do oxigênio, o espírito da vida, a seguir em Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. O Espírito da Vida. A inalação de oxigênio provoca uma reação dentro de nosso corpo que produz calor e energia. O sangue conduz o gás da vida até cada uma das 60 trilhões de células em nosso corpo. A cada respiração, ele extrai um novo suprimento de oxigênio dos pulmões. Nós respiramos oxigênio automaticamente, mas pulmões treinados podem nos transformar em campeões. John Fitzgerald é um campeão, um nadador de categoria olímpica. Seu ritmo e o controle de sua respiração são essenciais para sua performance na água. Anos de treinamento condicionaram seu corpo e sua forma física é invejável. As células dos músculos de John precisam de reservas muito maiores de oxigênio quando ele está disputando uma prova de 1.500 metros nado crawl. Os pulmões são um milagre da evolução, projetados para introduzir a quantidade máxima de oxigênio em nosso sangue. Eles ocupam 90% do espaço do tórax. Os pulmões são leves e esponjosos graças a milhões de dutos de ar ramificados. Eles pesam apenas 1,1 kg. Se fossem abertos e alinhados, as paredes desses incontáveis dutos seriam 50 vezes mais espessas que nossa pele e cobririam uma área do tamanho de uma quadra de tênis. Os vasos sanguíneos revestem os pulmões e absorvem o oxigênio do ar. A vida teve origem no oceano. O oxigênio, liquefeito na água, permite que os peixes respirem através das guelras. O ar contém 50 vezes mais oxigênio que a água, e nossos pulmões evoluíram para o melhor aproveitamento desta reserva tão abundante. Todos nós experimentamos parte desta evolução no nascimento, quando deixamos o confinamento aquático do útero de nossa mãe. Depois do esforço de suas primeiras respirações, este pequeno bebê irá respirar cerca de 400 milhões de vezes durante sua vida. Quando inspiramos, os músculos entre as costelas empurram a caixa torácica para cima. Um músculo de forma esférica localizado abaixo dos pulmões, o diafragma, desloca-se para baixo. Estes dois deslocamentos expandem os pulmões. É uma máquina formidável e confiável. Quando expiramos, simplesmente deixamos que os músculos relaxem, e assim o ar é automaticamente expelido dos pulmões. O delicado interior de nossos pulmões é extremamente vulnerável a doenças. Cada inalação é uma ameaça em potencial. Durante um único dia numa cidade, podemos inalar mais de 1 trilhão de partículas microscópicas de sujeira e poluição. Mas o corpo desenvolveu defesas. A jornada do ar em nossos pulmões tem início aqui, no nariz.
Os pelos são a primeira linha de defesa, retendo pólen e partículas maiores. Logo acima, o interior do nariz é revestido por uma membrana úmida. Glândulas especiais secretam muco, um líquido viscoso que retém a poeira. Um revestimento de pelos microscópicos em movimento repele o muco saturado de sujeira para a garganta. Podemos cuspi-lo ou engoli-lo. Sob temperaturas baixas, os pelos ficam mais lentos e o excesso de muco aumenta, causando a familiar coriza. As passagens da boca e nariz se conectam atrás da garganta, logo acima da laringe. É a porta de entrada para os pulmões e é protegida por uma aba rígida, a epiglote, que impede que alimentos e água desçam pelo lado errado. Quando as cordas vocais ou pregas vocais são tensionadas, conseguimos criar sons e vocalizações que são moldados pela boca e pelos ossos do crânio. Abaixo da laringe, a traqueia é reforçada por anéis rígidos de cartilagem, que a mantém constantemente aberta. A traqueia também é revestida com pelos microscópicos que transportam o muco saturado de sujeira através da garganta. Nós auxiliamos a expulsão do muco quando pigarreamos ou tossimos. A cada respiração, inspiramos e expiramos 568 centímetros cúbicos de ar 15 vezes por minuto. Em média, durante a vida, 386 mil metros cúbicos de ar passam por nossos pulmões, o suficiente para encher um estádio de futebol. Respire bem fundo, agora sopre. Sopre, 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 sopre. Até o fim. John tornou-se um atleta olímpico através de um rigoroso treinamento para obter o máximo aproveitamento de seu corpo e pulmões. Inalando o mais profundamente possível, ele é capaz de exalar impressionantes 6,5 litros de ar, o que representa quase 8 litros de capacidade pulmonar, ou seja, mais de 1 litro acima da maioria das pessoas. Mas seus pulmões ainda contêm mais de 1 litro de ar que nenhuma força pode expelir. Três, dois, um, respire. Para simular as condições de uma competição real, John realiza um teste de aptidão física que levará seu corpo à exaustão total. Este teste, meticulosamente monitorado, o leva ao limite e o ajuda a aprimorar seu desempenho na piscina. A cada respiração, o ar é levado através de um labirinto de dutos no interior dos pulmões. Essas passagens de ar se ramificam sucessivamente em dutos cada vez menores. Em suas competições, John precisa regular sua velocidade, aproveitando cada respiração ao máximo. O transporte de ar para os pulmões torna-se crítico quando ele está prestes a vencer. À medida em que John se esforça, seu consumo de oxigênio aumenta. A cada respiração, os pulmões recebem 100 bilhões de trilhões de moléculas de ar. Apenas 1/5 dessas moléculas são formadas por oxigênio, o gás que nos mantém vivos. O restante é constituído principalmente de moléculas de nitrogênio, um gás inerte que entra e sai de nossos pulmões sem causar alterações. Dentro dos pulmões, as paredes dos dutos de ar pulsam com os batimentos cardíacos de John. As batidas aumentam enquanto seu coração bombeia vigorosamente mais sangue para todo o seu corpo. O oxigênio é extraído rapidamente do sangue de John, enquanto circula nos vasos sanguíneos de cada músculo fatigado. Quando ele volta, nosso corpo tem uma quantidade limitada de oxigênio armazenada nos pulmões e na corrente sanguínea.
Mas se Maria não subir à superfície, ela perderá a consciência em apenas 2 minutos. Ela precisa utilizar todo o precioso oxigênio armazenado em seu corpo. O cérebro é o órgão mais sensível à queda do nível de oxigênio. Somos capazes de sobreviver sem alimento ou água por dias, mas para viver, precisamos respirar incessantemente. O cérebro controla a respiração automaticamente. Quando consumimos mais oxigênio, respiramos mais profundamente. Mas não é a queda do nível de oxigênio que avisa os pulmões para inspirarem. O nível de oxigênio cai à medida em que os músculos o utilizam, e isso produz dióxido de carbono. É o acúmulo desse gás no sangue que avisa ao cérebro que o corpo precisa respirar mais intensamente. O dióxido de carbono aciona um alarme na base do cérebro, estimulando automaticamente os nervos que controlam os músculos do tórax e o diafragma. Por alguns instantes, somos capazes de anular conscientemente esse reflexo respiratório. Mas é impossível alguém asfixiar a si próprio prendendo a respiração. Quando perdemos a consciência, o reflexo inicia-se automaticamente. Tentar ampliar as capacidades naturais é uma característica intrinsecamente humana. Um snorkel nos permite respirar embaixo d'água. Mas o snorkel só é útil quando utilizado perto da superfície. Quando mergulhamos a profundidades maiores, a pressão da água sobre o tórax aumenta e é necessário um esforço adicional para expandir os pulmões na inspiração. E os músculos do tórax e diafragma têm um poder limitado. Esta mergulhadora resolveu o problema usando um tanque de ar comprimido. O tanque fornece ar aos pulmões com uma pressão equivalente à pressão da água em volta do corpo. Com essa reserva independente de ar, ela é capaz de permanecer nessa profundidade por até 2 horas. Quanto maior a profundidade do mergulho, menor será a duração do suprimento de oxigênio, pois há necessidade de inalar mais para compensar a crescente pressão da água. Os mergulhadores conseguem trabalhar até a 300 metros de profundidade, onde a pressão chega a quase 35 quilos por centímetro quadrado. A baixa pressão em grandes altitudes também causa problemas devido à escassez de oxigênio. Entretanto, depois de algum tempo, podemos nos adaptar à vida em altitudes de até 5.500 metros, onde a pressão atmosférica é a metade da pressão no nível do mar. Nosso corpo reage, produzindo mais glóbulos vermelhos e criando mais capilares para melhorar o fluxo sanguíneo nos músculos. Acima de 9.100 metros, o ar é muito rarefeito para ser inalado. Por isso, o interior de um avião é pressurizado. Caso contrário, os passageiros sofreriam com a escassez de oxigênio. 3, 2, 1... Nesta simulação de uma súbita queda de pressão, o vapor de água se condensa formando uma névoa. Nessa experiência, nossa voluntária foi suspensa a 7.300 metros em apenas 3 segundos. 2 de espadas, 6 de paus, coringa. Identificar as cartas do baralho testa a agilidade mental da voluntária. Embora esteja se sentindo bem e confiante, ela começa a errar depois de apenas 1 minuto. Rei de ouros, 7 de ouros. Suas células cerebrais são as primeiras a sentir a falta de oxigênio. A hemoglobina em seu sangue é incapaz de absorver o oxigênio suficiente do ar rarefeito e não consegue impedir que as células cerebrais sofram com a falta de oxigênio. O raciocínio lógico avançado é o primeiro a falhar, mas nosso cérebro primitivo mantém a respiração e os batimentos cardíacos o máximo possível.
Antes que nossa voluntária perca a consciência, ela recebe a cura. Oxigênio puro, como aconteceria num voo real. Nesta experiência, a pressão da sala é reduzida para simular como grandes altitudes diminuem o ponto de ebulição da água. Com uma pressão equivalente à de 18.000 metros acima do nível do mar, nosso sangue ferveria com a temperatura do corpo. Um traje pressurizado com um suprimento próprio de ar é essencial para a sobrevivência em grandes altitudes, principalmente quando o cérebro precisa trabalhar com rapidez para tomar decisões de vida ou morte. O espaço representa o máximo em ausência de oxigênio. Num vácuo quase absoluto, um traje espacial fornece todas as condições de segurança normalmente fornecidas pela atmosfera terrestre. Uma pressão confortável, oxigênio em abundância e elementos químicos para reter o dióxido de carbono exalado. John nadou quase 1,5 km. Agora inicia sua última volta. Enquanto acelera para o final, ele retira o oxigênio do oceano de ar. Ele retira do ar o oxigênio, que é o combustível de seus músculos. O oxigênio é parte vital da tênue camada de ar que envolve a Terra, alimentando permanentemente a frágil esfera num ciclo tão antigo quanto a própria vida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. O interior do corpo humano é uma máquina complexa. Uma usina elétrica, uma indústria química e uma usina de eliminação de dejetos ao mesmo tempo. Para mantê-la em operação, tudo o que temos de fazer é comer. Durante a vida, consumimos 30 toneladas de alimento. Descubra o complexo processo da digestão a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. A Enciclopédia do Corpo Humano. O processador de alimentos. Dormir e também digerir. Embora a mente de Gary esteja desconectada, seu sistema digestivo nunca fica inativo. Ainda está ocupado trabalhando no jantar da noite passada. O alimento é o ponto de partida para tudo o que acontece dentro do corpo humano. Só a digestão desse alimento gasta 10% de nossas reservas diárias de energia. 70% dessa energia é gasta para manter o corpo em funcionamento, executando as rotinas que nos mantêm vivos. Com isso, restam apenas 20% de nossas reservas de energia para todas as nossas atividades diárias. O alimento é o combustível que queimamos quando nossos músculos trabalham. Ele fornece ao corpo os nutrientes essenciais para mantê-lo saudável.
alimento também abastece o conteúdo de nosso estojo de primeiros socorros interno, que repara danos causados ao corpo e o põe de novo em funcionamento. Gary está pronto para tomar o café da manhã, a refeição que encerra o jejum noturno. Da mesa ao banheiro, o alimento fará uma jornada de 24 horas através do seu corpo. A matéria-prima em diversas formas, tamanhos e sabores. Durante a vida, uma pessoa comum consome 8.000 ovos, meia tonelada de queijo, 6.000 filões de pão, 3.800 litros de leite, 24 porcos e 1 tonelada de frutas. O ato de engolir aciona a usina de processamento. Enquanto engolimos, uma reação reflexa nos impede de respirar. O palato mole ergue-se para impedir que o alimento entre pelo nariz. Uma aba elástica atrás da raiz da língua, chamada epiglote, se inclina para trás para fechar a entrada da laringe, a passagem de ar para os pulmões. O alimento é conduzido com segurança até o esôfago, um tubo muscular revestido muito parecido com a pele. Ondas de contrações percorrem suas paredes, impulsionando o conteúdo com tal força que somos capazes de engolir de cabeça para baixo. Essas contrações, chamadas de peristalse ou peristaltismo, acionam uma esteira sempre ativa que carrega alimentos sólidos e líquidos durante todo o processo de digestão. Só a lembrança de determinado alimento pode ser o bastante para fazer nossa boca salivar. 6 glândulas salivares produzem 1 litro de saliva diariamente. Ela é segregada através de minúsculas fontes localizadas embaixo da língua e umedecem o alimento para facilitar sua digestão. A saliva também mantém a umidade da boca e língua. Ela flui com abundância quando mastigamos o alimento ou até quando lembramos de algo saboroso. A partir de agora, o alimento fará uma jornada sinuosa de 11 metros através do sistema digestivo. Ele será submetido a ataques físicos e químicos, enquanto o corpo sistematicamente quebra os complexos ingredientes dos alimentos em nutrientes básicos que poderá utilizar. A mastigação inicia o ataque. A boca possui 32 dentes criados para moer, cortar e partir. A superfície branca dos dentes, o esmalte, é a substância mais dura do corpo humano, tão resistente quanto o vidro. Ainda assim, é um tecido vivo que pode reparar danos menores à sua superfície. Enquanto os dentes despedaçam a estrutura física do alimento sólido, a saliva lança um segundo ataque. Ela contém 2 enzimas, substâncias químicas que ajudam a quebrar a complexa estrutura química dos alimentos. Uma dessas enzimas quebra moléculas de amido e as transforma em açúcar. Para fazer um teste, mastigue algo com amido por 1 ou 2 minutos, e o resultado dessa reação química se manifestará através de um sabor açucarado na boca. O alimento mastigado, ou bolo alimentar, é empurrado esôfago abaixo, uma jornada de apenas 3 segundos. Esta é a entrada para o estômago, uma válvula no fundo do esôfago. Em seguida, surge o interior de um saco muscular, aproximadamente do tamanho e formato de uma luva de boxe. O estômago é um processador de alimentos. Ele pulveriza o alimento que ingerimos, diluindo-o ou compactando-o, preparando-o para as etapas seguintes da digestão. Ele também é um reservatório de alimento entre as refeições. Esta caverna é o estômago totalmente distendido, em sua capacidade máxima, 1,5 litros. Ácidos poderosos fluem para atacar e dissolver o alimento. Misteriosamente, o estômago se mantém a salvo de seu próprio conteúdo corrosivo. O segredo está nas suas paredes com pregas. Elas são revestidas de orifícios profundos, cada um deles forrado de células microscópicas.
Num bizarro equilíbrio, algumas das células liberam ácido hidroclorídrico, enquanto suas vizinhas segregam um muco viscoso. Ele reveste as paredes do estômago e o protege da autodestruição. O revestimento do estômago segrega quase 4 litros de suco gástrico por dia. Assim como a saliva, essas glândulas podem segregar fluidos com a simples lembrança de um alimento. O fogo tem sido aliado da culinária desde os tempos mais remotos. O calor solta as fibras que unem as proteínas e carboidratos. O cozimento também elimina a maior parte das bactérias perigosas que existem nos alimentos. Aromas e sabores apetitosos também desempenham um papel importante. Eles estimulam nossas glândulas a produzir saliva e suco gástrico. Eles também adicionam um prazer especial ao ato de cozinhar. Bem, pelo menos alguns. Esta fatia de pão queima em apenas poucos segundos. Se ela liberasse sua energia dentro do corpo com essa rapidez, nós também desapareceríamos numa nuvem de fumaça. O corpo possui métodos mais sutis para extrair energia dos alimentos. Mas não importa como a energia seja liberada, os mesmos alimentos liberarão sempre a mesma quantidade de energia. Esta experiência mostra a quantidade de energia contida no açúcar branco comum. Exatamente meio grama de carboidrato puro. A energia é medida em calorias. No calorímetro, o açúcar queima rapidamente. Ele produz 2 calorias. Uma colher de chá de açúcar produzirá 20 calorias. Todos os carboidratos produzem aproximadamente a mesma quantidade de energia. Outros alimentos podem ser armazenadores de energia mais ou menos eficientes. A gordura contém 2 vezes mais calorias que os carboidratos. Enquanto a ingestão do açúcar proporciona energia instantânea, os alimentos ricos em gordura fornecem ao corpo humano um tipo mais concentrado de combustível. Faz quase 3 horas que Gary tomou seu de jejum. A maior parte dele já saiu de seu estômago e está iniciando uma jornada de 6 metros através do intestino delgado. Se nosso trato digestivo fosse um tubo esticado, o corpo humano teria de ter 9 metros de altura. Em vez disso, nossos intestinos são sistematicamente dispostos em dobras sobrepostas para se encaixar convenientemente no corpo. A peristalse prossegue com sua função de esteira transportadora, expulsando o quimo para fora do estômago através desta minúscula válvula que impede o retorno. Cada contração movimenta menos de uma colher de chá de quimo para o topo do intestino delgado, o duodeno. Aqui, a superfície interna do intestino transforma-se num revestimento úmido e aveludado. Ele é especialmente projetado para absorver o conteúdo alimentar que foi quebrado. Estas projeções minúsculas em forma de dedo, chamadas vilosidades, aumentam a área de absorção de nutrientes. Elas proporcionam ao revestimento do intestino delgado uma área 10 vezes maior do que a superfície da pele humana, o suficiente para forrar o chão de uma sala de estar. É aqui que os nutrientes passam do intestino para a corrente sanguínea. Cada uma das minúsculas vilosidades contém uma rede de vasos sanguíneos que absorvem a glicose e os aminoácidos, as pedras fundamentais formadas por carboidratos e proteínas. A gordura flui para o interior de minúsculos tubos nas vilosidades e elas se conectam a outro sistema tubular do corpo, os vasos linfáticos, que acabam na circulação sanguínea. Esta densa rede de tubos microscópicos envolve o intestino delgado para conduzir os componentes alimentares.
Depois de uma refeição pesada, o sangue flui de outras partes do corpo para esses capilares, deixando os músculos enfraquecidos e o cérebro nebuloso. Nós somos o que comemos, e um corpo saudável necessita de uma dieta equilibrada. A ciência da nutrição apontou os ingredientes essenciais. Entre milhares de alimentos, o corpo humano necessita de apenas 40 nutrientes distintos. E não existe a dieta perfeita. O que é alimento para alguns é veneno para outros. As frutas são ricas em açúcares, minerais e vitaminas. Este é um cristal de vitamina C pura, encontrado nas frutas cítricas como a laranja. Ela é responsável pela saúde de nossos ossos, gengivas e dentes. Os vegetais são uma excelente fonte de carboidratos. Eles também fornecem vitaminas e minerais que nos mantêm energizados. Os peixes possuem vitamina E. A carne e os derivados do leite contêm proteínas, gorduras e cálcio para a manutenção de unhas, pele e cabelos saudáveis. Os grãos são uma fonte formidável de nutrientes, mas muitos grãos crus são tóxicos até que brotem. Os cereais contêm um ingrediente indigerível chamado fibra. A massa fibrosa ajuda a manter o alimento em movimento através do intestino. Por outro lado, precisamos apenas de quantidades mínimas de determinadas vitaminas, apenas uma colher de chá durante toda a vida. Para digerir todas essas diferentes substâncias, 3 órgãos localizados ao lado do estômago produzem um coquetel de sucos digestivos. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas descarregam suas substâncias químicas em um único duto que se estende pelo interior do duodeno, antes de se esvaziar através de uma válvula minúscula, chamada esfíncter de Oddi. Diariamente, o fígado produz quase 1 litro de um líquido esverdeado chamado bile. Enquanto o quimo flui pelo intestino, a bile ajuda a desintegrar glóbulos de gordura e algumas vitaminas para que possam ser absorvidos pelo organismo. Ondas de peristalse empurram esse quimo carregado de ácido até o fundo do intestino delgado, ameaçando seu revestimento delicado. Assim, os nervos das paredes intestinais incentivam o pâncreas a fabricar um líquido alcalino que neutraliza o ácido. Esse suco pancreático também contém enzimas potentes. Elas encerram o processo da quebra dos ingredientes no quimo em moléculas mais simples. É aqui que o corpo começa a reunir as pedras fundamentais. O fígado é o maior órgão do corpo humano e executa mais de 500 funções diferentes. É uma movimentada indústria química constituída de 75 mil grupos idênticos de células. Ele filtra os nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui eles são recombinados, formando as complexas moléculas de proteínas e gorduras de que o corpo humano necessita. O fígado também é um depósito de açúcar, que fornece energia ao corpo conforme a necessidade. 6 horas após o café da manhã, um alimento desprovido de seus nutrientes inicia o estágio final de sua jornada, uma lenta trilha de 1,5 metros pelo intestino grosso. Este é o ambiente do 3º estágio da digestão. No intestino grosso existem incontáveis bactérias que sobrevivem dos restos de alimento digerido. Essas bactérias são totalmente inofensivas ao nosso trato digestivo. Na verdade, elas nos auxiliam produzindo pequenas quantidades de algumas vitaminas. As bactérias e não os restos de alimento produzem a maior parte de nossos dejetos sólidos. O último componente é a água. Uma substância tão importante que é continuamente extraída dos dejetos do corpo. A
A água compõe 60% do corpo humano, quase 38 litros no total. Mesmo assim, o corpo está sempre correndo o risco de desidratar. Para desempenhar sua função no controle dos fluidos, o revestimento do trato digestivo transforma-se a partir da entrada do intestino grosso, de células que absorvem nutrientes para células criadas para filtrar água. Nossos sucos digestivos transformaram um alimento inicial numa massa, e o corpo precisa dessa água de volta. 2/3 da água do quimo são extraídos pelo intestino grosso, filtrados por uma microscópica peneira de células. Milhares de vasos sanguíneos nas paredes intestinais absorvem quase 5 litros de água por dia. Uma densa rede de capilares leva a água recuperada e os nutrientes absorvidos dos intestinos e os devolve à circulação. As paredes musculares do intestino grosso empurram seu conteúdo adiante em direção ao reto, o final da jornada de 9 metros através do trato digestivo. Os órgãos responsáveis pelo equilíbrio da hidratação do corpo humano são os 2 rins. Eles filtram o sangue, excretando qualquer refúgio através de tubos longos, mostrados aqui em vermelho. Amplas artérias e veias garantem um fluxo abundante de sangue através dos rins. Todo o sangue do corpo passa através deles a cada 5 minutos. São 150 litros por dia, quase 38 milhões de litros durante toda a vida. Cada rim contém mais de 1 milhão de unidades filtradoras. O sangue flui através de um emaranhado de capilares. A água e os refúgios são filtrados e então coletados por tubos entrelaçados. 99% da água limpa retorna então ao sangue. O líquido restante, a urina, flui por dutos coletores e em seguida por longos tubos chamados ureteres. Apenas alguns litros de urina passam por esses tubos todos os dias. A quantidade depende de quanto bebemos e do quanto transpiramos. A urina é produzida lentamente durante o sono e com maior velocidade quando o corpo está em atividade. A jornada de 30 centímetros termina na bexiga. A urina é expelida pelos ureteres. As paredes musculares e elásticas da bexiga se expandem quando cheias. Quando vazia, a bexiga é do tamanho de uma noz. Ela pode se expandir até o tamanho de um punho antes de esvaziar. A usina de alimento funciona principalmente no automático, mas o estágio final, a excreção, está sob controle consciente do corpo, assim como a primeira etapa do processo digestivo. Comer, digerir e excretar fazem parte de um processo interminável. Até mesmo as comidas exóticas têm apenas um propósito: manter o corpo humano vivo e saudável, graças ao trabalho invisível e incessante do nosso tolerante processador de alimentos. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo. Dentro do seu corpo, um exército está se mobilizando. Ele está defendendo seu lar contra todos os invasores.
quer eles venham por terra ou pelo ar. Guarneça as barricadas enquanto nosso corpo repele ataques num ambiente hostil. A seguir, na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano. Defesa e cura. Isto é o mais perto que Graham chegará de um combate mortífero. Mas nosso fã de TV ainda é um herói. Mesmo numa tarde sonolenta, seu próprio corpo está sitiado, repelindo bilhões de inimigos. Os parasitas, as bactérias e germes que o cercam. Nosso corpo criou suas próprias linhas de defesa, um microscópico exército de células especializadas. Elas impedem a passagem de atacantes, destroem invasores e até reparam danos. A vida no século XX parece fácil. Ainda assim, sem esse exército invisível de células, não viveríamos além da infância. As lanças fazem parte apenas do sonho, mas cortes e ferimentos fazem parte da vida diária. A pele é nossa primeira linha de defesa. Se ela for invadida, o corpo mobilizará suas tropas instantaneamente para se defender e reparar os danos. O sangue contém todos os ingredientes de um estojo de primeiros socorros. Aqui estão nossos defensores incrivelmente ampliados. Plaquetas para fechar o ferimento. Glóbulos brancos para limpar a sujeira, detritos e eliminar infecções. É assim que um braço ferido sara, filmado num período de 4 semanas. Todos morreríamos muito jovens não fosse esse rápido processo de reparo. A cura começa nos nossos ossos. É aqui que o corpo fabrica sua brigada de defesa e reparos. A medula óssea é o local de nascimento das tropas de choque especializadas que fazem a patrulha pelo sangue. As primeiras a entrar em ação são células minúsculas chamadas plaquetas. Elas percorrem os vasos sanguíneos para fechar o ferimento. Sem elas, um arranhãozinho nos faria sangrar até a morte. No alto, à direita, está uma massa de glóbulos vermelhos formando um coágulo. Eles ficam presos numa microscópica rede de fibras que se forma no sangue, onde quer que haja um corte. O coágulo impede que o sangue vaze e que os germes entrem. Alertas aos perigos, os glóbulos brancos do sangue deslocam-se para a frente de batalha. Células especializadas, chamadas mastócitos, mobilizam-se para desempenhar um papel essencial. Elas se rompem, liberando um composto químico chamado histamina, que dilata os vasos sanguíneos ao redor do corte, deixando-os permeáveis. Células vitais de reparo e defesa podem então passar da corrente sanguínea para os tecidos e atingir a área danificada. Existem também as carniceiras, células especiais que limpam sujeira ou germes que invadiram a pele rompida. Aqui, um defensor literalmente consome seu inimigo. Essas células e os resíduos aparecem como pus na parte externa da ferida. Elas fazem com que o ferimento fique com uma aparência horrível, mas é um sinal de que o corpo está sendo consertado.
O mesmo vale para a crosta na superfície da pele. Sob essa capa protetora, ocorre a cura e a regeneração. Esta célula especial, fazendo sua dança dos 7 véus, chama-se pericito. Ela está a caminho do local onde houve danos. Os pericitos unem-se para formar uma camada de pele nova na superfície do ferimento. Ao mesmo tempo, as células epiteliais nas camadas mais profundas são estimuladas a crescer mais rápido para substituir aquelas que foram perdidas. Esta bola de células se espalhará para formar uma nova camada de pele. Felizmente para nosso belo adormecido, esta cena de batalha é só um sonho. Mas o corpo nunca está livre de ataques. Esta casa de luxo não é nenhum santuário. Parece limpa, contudo fervilha com saqueadores invisíveis. Dentro desta almofada, ácaros, ampliados 100 vezes. Esses monstros sem olhos partilham da cama e da vida até daqueles mais cuidadosos. Cortinas e roupas de cama, carpetes e estofados são habitações ideais para os ácaros. Milhares deles podem viver num único travesseiro. Até mesmo um ursinho de pelúcia pode ser o hospedeiro deles. Os ácaros alimentam-se das células epiteliais mortas que liberamos. Eles podem parecer bonitinhos, mas suas fezes podem matar. Inaladas podem provocar um ataque de asma. Fezes de ácaros podem ser a causa mais comum desse flagelo do século XX. Nossas casas modernas, cálidas e mal ventiladas atraem os ácaros. Seus excrementos flutuam no ar como poeira fina. Graham não pode evitar sua inalação. Ele está alheio aos perigos. Entretanto, os ácaros não são as únicas criaturas partilhando sua confortável habitação. Na madeira e almofada de uma cadeira antiga, eles espreitam, percevejos. Nossos animais de estimação também carregam inquilinos, pulgas que também alimentam-se de sangue humano. As pulgas do gato mal nos provocam coceira, mas podem espalhar doenças fatais, tifo e peste. Na Idade Média, a peste negra matou 1/3 da população da Europa. Ela foi disseminada pela pulga. E até o mais limpo dos seres humanos é um hotel para bichinhos. Minúsculos hóspedes vivem nas raízes dos nossos cílios e apinham-se nos poros perto do nosso nariz. Este é um ácaro humano muito ampliado. E na extremidade superior deste bigode, outro ácaro desliza num passeio vespertino. No ar aquecido da cozinha de Graham, milhares de organismos ainda menores também buscam alimento e morada. Leveduras, fungos, bolor, bactérias. Vivemos numa sopa de criaturas. Elas se multiplicam rápido na nossa comida e em nós. Graham pode sentir-se refrescado, mas ainda não está limpo. Água e sabonete removem poeira e sujeira, mas toda a esfregação ainda deixa para trás bilhões de leveduras e bactérias, habitantes permanentes da pele humana. Esta fantasmagórica demonstração revela as colônias de bactérias que sobrevivem na nossa mão e florescem mesmo depois de uma esfregadela meticulosa. As bactérias vivem fora e dentro de nós. Há mais de 1 quilo delas só nos nossos intestinos. O rosto, o pescoço e as axilas têm as maiores colônias. Existem 16 milhões de micróbios em cada 6 centímetros quadrados de nossas axilas.
Para procurar esses micro-organismos, entramos na desconhecida paisagem da pele humana, ampliada milhares de vezes. As bactérias vivem em volta das glândulas sebáceas e sudoríparas, sua fonte de alimento. Muitas encontram abrigo temporário sob as células mortas da nossa pele. Fornecemos um lar quentinho para as bactérias, além de sermos uma lanchonete ambulante. Elas se acomodam em cada fresta, até mesmo entre as ondulações das nossas digitais. Os fungos vivem bem nos ambientes úmidos, nos pés e na virilha. Os fungos que vivem entre os dedos dos pés revelam sua presença emitindo gases pungentes. Esses organismos mal cheirosos pertencem a uma família de bactérias que os fabricantes de queijo adicionam ao queijo brie para que ele tenha o odor certo. As bactérias que nos habitam pagam pela estadia. Elas nos protegem, evitando que micro-organismos danosos tomem o nosso corpo. Micróbios mortíferos, como estafilococos e estreptococos, vivem na nossa pele. Se penetrarem a corrente sanguínea, ambos podem nos matar. Nossos microscópicos aliados nos defendem. Eles produzem antibióticos que mantêm os assassinos longe. 24 horas por dia, esses amistosos micróbios travam uma batalha química por nós. Eles são as patrulhas avançadas dos mecanismos de defesa do nosso corpo, e Graham, apesar de não saber, está pondo suas próprias defesas à prova. Deixando para trás as fervilhantes comunidades com as quais ele partilha seu lar, ele está saindo para tomar ar fresco. Longe das enlouquecidas multidões de ácaros e micróbios e dos perigos óbvios da poluição, ele deve estar seguro. Ainda assim, as defesas do corpo de Graham permanecem em alerta. As defesas externas de Graham não são à prova de ataques. Sua pele é resistente, mas pode sofrer danos. Sem o sol não haveria vida na Terra. Contudo, a radiação ultravioleta pode queimar e envelhecer nossa pele. Ela pode causar o câncer de pele, uma das doenças fatais que mais crescem no mundo ocidental. Sua blindagem pode ser penetrada de outra maneira, por predadores, que não se contentam em esperar por uma abertura. Insetos sugadores de sangue disseminam doenças. Eles injetam parasitas na corrente sanguínea, que colonizam o fígado, os rins e o cérebro. A malária e a doença do sono matam milhões nos países em desenvolvimento. O corpo de Graham repelia os ataques no campo, assim como os perigos em sua casa. Graham nunca soube que corria algum risco. Ele dormiu o tempo todo. 2 milhões de anos de evolução cuidaram para que ele sobreviva se cair da bicicleta ou se cortar enquanto faz a barba. O processo de cura funciona o tempo todo. Após uma tarde exaustiva, Graham se reúne com amigos para beber alguma coisa. O bar é outro lugar onde um fã do sofá pode entrar e ter um merecido descanso. Mas agora ele pode realmente estar encrencado. Esse é o ambiente perfeito para contrair algo sério. Os humanos são criaturas sociais. É exatamente disso que os germes precisam para sobreviver e prosperar. Os germes são os únicos predadores do homem que restaram. Num bar apinhado, é difícil não inalar o ar expirado pelos outros, junto com outros poluentes. Tim está resfriado. Nós pegamos pelo menos 2 resfriados por ano e é fácil ver como. Cada vez que tosse ou espirra, ele dispara germes. O material infeccioso pode ser lançado a até 4 metros de distância e mais rápido que a velocidade do som.
Também se pode pegar resfriados por contato. A probabilidade de serem passados pelo toque é maior do que por tosses e espirros. Nós carregamos germes na nossa pele e os transferimos para os outros junto com as células epiteliais mortas, que constantemente são descartadas. Para nos mostrar onde ele e seus germes estiveram, pusemos uma tintura fluorescente especial nas mãos de Tim. Agora vamos rever a cena sob a luz ultravioleta. Alguns germes para Judy. Alguns para os amendoins. E mais alguns para Judy. E aqui alguns para o barman. Alguns dos germes de Tim podem ser mortos com antibióticos. Bactérias como esta literalmente explodem. Mas os antibióticos não funcionam com os vírus da polio, AIDS e hepatite. E eles podem ter resultados terríveis. Em 1919, a gripe espanhola matou mais pessoas que a Primeira Guerra Mundial. Esta é a animação computadorizada de um vírus de resfriado. Ele é uma das formas de vida mais primitivas. Os vírus não podem sobreviver por muito tempo fora de uma célula viva, porque não podem se reproduzir sem ajuda. Aqui, um vírus invade uma célula humana. Uma vez dentro, ele sequestra o mecanismo de controle da célula e o usa para fabricar milhares de cópias de si mesmo. A célula explode e espalha pedaços que contêm partículas invisíveis do vírus. Liberados dentro do corpo, eles logo invadem outras células e a infecção se espalha. Esta é uma célula humana infectada pelo vírus da gripe. A célula murcha e morre. Nesse estágio da infecção, os sistemas de defesa do corpo estão em alerta vermelho. Glóbulos brancos especiais, ou hemácias, têm sua própria rota pelo corpo, um segundo sistema circulatório chamado sistema linfático. Essas células usam essa rodovia para patrulhar o corpo, constantemente alertas aos invasores. Elas podem agir diretamente ou voltar a uma glândula linfática para dar o alarme. Os glóbulos brancos possuem suas próprias rodovias e seu próprio quartel-general. Este é o interior de uma amígdala, onde um batalhão de glóbulos brancos está esperando para entrar em ação. Cada um desempenha um papel especial. É um ataque duplo: guerra química e luta direta. Os objetos em forma de bastão que se debatem são bactérias sob o ataque das células assassinas do corpo. É uma luta desigual. Em poucos segundos, as bactérias são destruídas. Uma gangue de células humanas assassinas ataca uma célula estranha. É uma luta até a morte. Aqui, um glóbulo branco está envolvendo bactérias. Elas são empaladas nos tentáculos da célula. Uma vez capturadas, elas rapidamente serão devoradas e destruídas. Mas os glóbulos brancos nem sempre vencem. Este aqui foi morto, empalado por sua presa, uma agulha de amianto num pulmão humano. Depois das células assassinas, começa a guerra química. O sistema imunológico do corpo entra em ação. Células especiais são convocadas para produzir um veneno químico contra os invasores. Estamos equipados para produzir centenas de milhares de venenos diferentes, moléculas em forma de Y chamadas anticorpos. Cada um é especializado, projetado para atacar um germe em particular.
As moléculas dos anticorpos fazem marcas específicas no revestimento do vírus. Manchas brancas que o marcam como célula estranha. Um processo químico, então, é iniciado, dissolvendo a membrana da célula e matando-a. Se encontrarmos esse vírus novamente, essas células irão se lembrar e reagirão mais rápido para que ele não se desenvolva. Nós nos tornamos imunes. Mas os vírus podem mudar seu revestimento e enganar nosso sistema imunológico, e assim prossegue a batalha contra as infecções. Todas as horas, todos os dias, nosso corpo luta pela sobrevivência. Os glóbulos brancos estão constantemente em ação. Eles matam estrangulando, envenenando e destruindo o inimigo. Se essas células voltassem seu ataque contra nossos próprios tecidos, não sobreviveríamos. Defesa e cura são duas das funções mais vitais do corpo humano, mesmo do mais preguiçoso. E também são as mais eficazes e eficientes. Elas nos mantêm um passo à frente de um mundo hostil. Centro de alerta de tsunami. Uma onda gigantesca atravessa o oceano e ninguém a vê se aproximando. Estive a ponto de desistir e me deixar levar. Um dos maiores desastres da história. Pelo menos 20 mil pessoas morreram. 40 mil, 150 mil. Com que frequência acontecem os tsunamis? Todos os oceanos do mundo já tiveram maremotos. Quando irá acontecer o próximo? Procuramos lugares onde o número de pequenos terremotos está mudando rapidamente. Existe uma coisa maior e ainda mais forte esperando para acontecer? Do primeiro tremor até as dúvidas mais recentes. A história completa do maremoto que abalou o mundo. A próxima onda. A origem de um maremoto. Era uma época de milagres, maldições, de deuses e homens que acreditavam ser deuses. De um jovem guerreiro que se tornou o faraó do mais poderoso império do mundo. Um homem que desafiou o Deus dos Hebreus, Ramsés, o Grande. Segundo a Bíblia, seu amado primogênito foi morto por Deus na última e mais terrível de 10 pragas. Uma praga que obrigou o faraó a libertar seus escravos hebreus e seu líder, Moisés. Dando início à longa jornada para a liberdade conhecida como Êxodo. O egiptólogo Kenneth Weeks acredita ter encontrado no Vale dos Reis o crânio do primogênito de Ramsés. Foi nesse local que encontramos os restos humanos de um indivíduo que pode ser o primogênito do faraó Ramsés II. Agora, pela primeira vez, uma equipe de cientistas vai entrar na tumba para solucionar o mistério de 3.000 anos. Eles usarão as mais modernas técnicas reconstrutivas para descobrir se realmente encontraram o primogênito de Ramsés, recriando a face do filho e do famoso pai. A ciência forense tentará estabelecer a idade em que ele morreu
E qual a causa do ferimento na lateral da cabeça? Teria ele morrido de uma misteriosa praga bíblica? Ou teria tido um fim violento e brutal? A investigação levará a equipe por todo o Egito, recolhendo pistas sobre o Êxodo, Moisés, e sobre o que realmente aconteceu com o primogênito de Ramsés. Ele foi morto pelas mãos de Deus ou do homem? The sun, I feel like the rain, I feel like I just found reason for living again. Cause what I've been dreaming, I know that it's real. I know there's just no change in the way I feel. Can you see my vision of a real house? Tudo começou com um sonho. Uma visão que revelaria inúmeras possibilidades. I think probably the first glimmer of an idea about being involved in television, which kind of led to Discovery, was a moment I had in college. I really felt like television had so much to offer, programming that could enlighten people and inspire people. And that's what I saw was the kind of a huge promise that cable television offered. E foi o destino que levou John Hendricks a cumprir essa promessa. Hendricks sempre foi fascinado por documentários, mas os canais de televisão não costumavam exibir esse tipo de programação. Então, essa inspiração surgiu com a criação da televisão por assinatura. You know, I remember talking to my wife about it. She was the first person that heard the idea. I asked Maureen, I said, what would you think about if there was a cable channel that was just all documentaries, had everything from science and history, nature, human adventure, would have things like, that would trace our roots in civilization. Assim surgiu uma ideia e a essência de uma grande conquista. O empresário John Hendricks se propôs a mostrar que sua ideia poderia se tornar realidade. Quase 3 anos depois foi lançado o Discovery Channel. E o resto é história. 20 anos depois e com 20 canais transmitidos mundialmente, o Discovery é o líder mundial em programação sobre natureza e vida real. E também um dos canais por assinatura de maior sucesso da história. Com mais de 1 bilhão de assinantes em 160 países e territórios, somos uma das marcas de maior distribuição do mundo. Acima de tudo, o Discovery Channel é um dos grandes favoritos do público mundial. Somos eleitos frequentemente o canal número 1 em credibilidade e satisfação do público. Discovery Networks mudou a maneira com que vemos o mundo de hoje. Uma associação de marcas poderosas e grande satisfação do consumidor. Aumentam o valor e a credibilidade de nosso produto. Junte-se a nós para uma nova década de sucesso. Discovery Networks. Um mundo de possibilidades.